Gente, pela dinâmica aqui do evento, as perguntas vão ser para o final. Né? Agora dou a palavra aqui ao Luiz Dias para proferir sua palestra sobre as estratégias de cooperação no âmbito das administrações tributárias. Bom, boa tarde a todos. Eu vou pedir licença para fazer a palestra daqui, porque eu acho que fica melhor com o retorno, como ele está localizado na minha frente aqui, e vou pedir essa licença. Bom, também queria já de antemão agradecer, né, o convite da AFENG e do Sindifisco, né, pela oportunidade de vir aqui conversar com os senhores sobre cooperação nas administrações tributárias, um tema que é extremamente caro para o INCAT, porque o INCAT, ao longo da sua existência, ele só trabalhou cooperação, né? Cooperação na sua forma mais verdadeira, porque o INCAT nunca teve ascendência, os colaboradores do INCAT nunca tiveram ascendência sobre ninguém. Então, cada estado realmente querendo contribuir para o melhor de todos os estados. Isso é o mais importante. Então, eu fico muito à vontade para falar sobre essa temática aqui com vocês. E, enfim, vamos lá. Tem passador? Aqui, obrigado. Tá, vamos lá. Bom, também não vou chover no molhado, mas eu acho que é um ponto de partida importante. Eu acho que é esse diagnóstico que é comum dessa situação caótica que é o nosso sistema tributário. Eu creio que é algo que envergonha o nosso país e afasta os investimentos externos, os investimentos internos. Então, é algo que é um consenso, né? Falar sobre o sistema mais complexo do mundo, os estudos revelam isso aí, essa carga tributária desequilibrada, uma fábrica de desigualdade, né? Determinadas empresas têm benefícios fiscais, outras não têm, aquelas que têm mais proximidade com o poder, com o governo, conseguem seus pleitos atendidos. Então, assim, uma situação de total desequilíbrio, né? Cumulativo, como a gente já sabe que a gente aprendeu desde o início do fisco, que a alíquota não é a mesma coisa que carga tributária, né? E creio eu, até pelas experiências externas nos outros países que tiveram um processo de reforma tributária, isso será um choque no primeiro momento no cidadão, né? Que vai se assustar com alíquotas muito elevadas, porque ele não sabe quanto ele paga hoje. Isso não está claro e não está transparente. O nosso sistema desestimula, como eu disse, o investimento, né? Eu sei que é preocupante do ponto de vista pensar que nós vamos estar devolvendo uma montanha de crédito. E vai ser mesmo, vai ser mesmo. Estive há umas 3 semanas atrás no Chile, e para vocês não se assustarem, o Chile devolve algo em torno de 50% do que ele arrecada do IVA. É claro que o Chile é um país exportador, né? Vocacionado para as exportações do cobre e outros produtos, mas é um número que realmente não será um número irrelevante. Mas o que a gente faz hoje? A gente senta em cima do crédito do contribuinte. Eu já fui gestor de receita 2 vezes, e entre o aperto que se tem nas finanças estaduais e a demanda do contribuinte pela devolução do crédito, possivelmente vai pesar o aperto do Estado. E isso tem um efeito colateral, evidentemente, que é desfavorecer o ambiente de negócios, desestimular qualquer tipo de investimento. Ambiente de guerra fiscal, que é uma guerra fiscal, também não quero me alongar sobre isso, mas como vocês sabem, todo mundo perde, porque uma empresa, quando eu estive agora em Alagoas, uma empresa, ela estava num estado vizinho, e ela vai lá levar a empresa dela, ela pergunta: se você me oferecer condições melhores, eu venho para cá. E veja que eu não estou brigando nesse caso, eu não estou brigando com São Paulo, eu estou brigando com estados tão pobres quanto Alagoas. E isso vai gerar um ciclo vicioso, porque só vai reduzindo até com tendência a zero. E aí todo mundo perde nesse modelo. Então, a complexidade, os problemas, eu tentei sintetizar numa frase: a complexidade, os problemas do sistema tributário sobre o consumo destacam a urgência de uma reforma tributária abrangente. Eu acho que isso para todo mundo é chover no molhado, que visa simplificar, reduzir a cumulatividade e promover eficiência na arrecadação. Bom, como é que a gente pode cooperar? Eu acho que a gente vai ter ganhos de ter um tratamento uniforme. Veja, não dá mais para a gente ir lá, por exemplo, no CONFAS e discutir
a obrigatoriedade da nota fiscal de energia elétrica e de comunicação. Aí vem um estado, vai falar assim, não, no meu estado isso não se aplica. Aí as empresas que estão sediadas em mais um estado, principalmente as grandes teles, vão ter que falar, não, eu tenho que ter uma nota diferente, em determinado estado eu vou continuar lá pelo convênio 115 e no outro estado eu vou entregar a nota fiscal eletrônica. Isso é muito ruim, gente, é muito ruim. E esse tratamento, tanto nas questões de tributação, as grandes empresas terem que aprender 27 legislações sem incluir os municípios, mais de 5 mil e tantos municípios. É muito complicado. Então, eu acho que a gente tem condições de ter, a partir de uma aprovação de uma reforma, maior interoperabilidade entre os diversos sistemas. Eu acredito muito na possibilidade de integração desse legado e vou falar isso durante toda a minha apresentação, no que a gente vem trabalhando para integrar e, de alguma forma, preservar todo o investimento que foi feito ao longo dos anos, inclusive o financiamento do BID, né, que foi citado aqui pelo secretário René. Partilhar mais ainda as boas práticas. Eu acho que a gente tem que sair desse ambiente de desconfiança. A gente tem um ambiente de desconfiança. Um estado não quer entregar as notas fiscais dele para o outro estado, não quer saber o que está acontecendo na vida dele, não quer que ele saiba dos benefícios fiscais. Isso em partes foi superado pela Lei Complementar 160, mas ainda assim me atrevo a dizer que não se tem uma transparência sobre benefícios, né? Cada um depositou do seu jeito, e isso não está muito claro. Como você tem dificuldade, mesmo nós que somos da administração tributária, temos dificuldade de identificar benefícios de outros estados. Então a gente tem que vencer isso aí para realmente trabalhar de uma forma transparente e de forma totalmente cooperativa. Trabalhar mais treinamentos, aí como a legislação uniforme, os treinamentos pode ser a nível nacional, essas capacitações não vão ter tantas nuances regionais e locais. Ampliar ainda mais a troca de informação, acho que uma base, de alguma maneira, com essa troca intensa de informação, seja uma base centralizada ou distribuída, a gente vai poder trabalhar mais fortemente a gestão de riscos de conformidade. Eu vi isso no Chile, eles trabalhando muito fortemente os riscos, né? Eles têm as malhas fiscais, mas os riscos de conformidade são trabalhados com o uso intenso de tecnologias como Big Data e outras tecnologias para processar esse grande volume de informações que é extremamente desafiador. Então, também ter infraestruturas analíticas. Então, eu acho que a gente não tem que desprezar de maneira nenhuma os aspectos regionais, porém, estes terão que ser negociados nacionalmente, né? Eu não sei qual vai ser a governança, se o Conselho vai avançar, na proposta vai ter o Conselho, ou se não. Mas eu acho que isso, a partir de uma reforma, isso vai ter que ser negociado mais nacionalmente. Aí, lógico, tem que se estabelecer uma governança, como é que vai ser os critérios de votação. Eu deixo essa discussão para os secretários resolverem, a nível mais político. Ademais, né, teremos que mudar a mentalidade e passar a construir mais coisas conjuntamente. A gente faz isso no ENCAT, mas a gente tem muita dificuldade. A gente tem dificuldade de alocar técnicos, né? Porque o Estado, lógico, vai priorizar suas soluções locais. Ele tem uma demanda ali para melhorar o sistema dele de arrecadação, o sistema de fiscalização, e ele vai, logicamente, priorizar. Mas a gente, dentro de um ambiente, novo ambiente de reforma, será possível a gente alocar melhor esses esforços. Então, a cooperação efetiva entre as administrações tributárias é fundamental para o sucesso de qualquer reforma. O ENCAT, né, eu colocaria como um dos fóruns que reúne administradores de todo o país e técnicos muito competentes, desempenha um papel importante na facilitação dessa cooperação e na promoção de um ambiente tributário mais eficiente e eficaz para o Brasil. Né? Isso que eu acredito. O ENCAT é apenas um dos atores, né? Temos diversos atores discutindo. O Rodrigo estava aqui há pouco, da FEBRAFIT, está discutindo os aspectos das carreiras, como é que fica o impacto, porque terão certamente impactos em toda a administração tributária, e com as carreiras não será diferente. Mas a gente tem, eu dizia isso para a Rose, né? A gente pode escolher duas posturas, uma de ser totalmente refratário à reforma e ser contra tudo. Eu acho que ninguém é contra tudo. O secretário René colocou aqui, pegar os aspectos ali positivos, é evidente que todo mundo é a favor, mas tem problemas, né? Não existe uma reforma perfeita. Então,
essa reforma precisa de aprimoramentos, no tocante à carreira, que também foi trazido aqui. Então, eu creio muito nisso e fico pensando como é que eu posso contribuir com a reforma. Então, falando um pouquinho, historiando só um pouquinho rapidamente, sem também alongar, de como é que o INCAT vem trabalhando ao longo desses anos, e os produtos que nós trabalhamos. Lá em 2006, teve um protocolo ENAT que disse que o INCAT ficaria responsável pela coordenação da implantação na nota fiscal eletrônica. Ali tudo começou. Depois vieram os outros documentos, CTE, nota fiscal de manifesto, nota fiscal de consumidor, que ninguém achou que seria possível. Quando a gente primeiro não acharam que era possível a nota fiscal eletrônica B2B, a nota fiscal modelo 55. Aí depois, quando foi falar em nota de consumidor, operação de varejo, onde o tempo de autorização é extremamente crítico, todo mundo falou, não é possível, isso vai engargalar, e a gente foi trabalhando, sempre aos poucos, começou pequenininho. Você vê que a nota fiscal 55 começou com 19 empresas, hoje é uma realidade, todas as empresas do país emitem a nota fiscal modelo 55, então eu acredito nisso, começar aos poucos, e a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, vai melhorando o sistema. A gente desenvolveu também o ONI, e a gente vem clamando para que os estados cada vez mais utilizem o ONI. O ONI é o operador nacional dos estados, que integram os vários documentos fiscais com as informações de logística. Cada vez mais aqui, eu sei que Minas Gerais optou por não ter, por exemplo, um trânsito naquele modelo tradicional e trabalhar muito mais as informações e ter um modelo de trânsito mais que eu particularmente acredito que seja o mais eficiente. Também, implantou o cadastro centralizado de contribuintes, enfim, bilhete de passagem, esse monte de documento, sistema de distribuição, foram construídos sistemas de distribuição para integrar esses novos documentos entre as unidades, diferentes unidades federadas, tá? As plataformas de recebíveis e o menor preço Brasil, que eu vou citar como benefícios para a população. Aí não é mais a administração tributária trabalhando só para ela mesma, ela sendo um provedor de serviços para a população, porque isso fortalece o ecossistema, legitima as ações das administrações tributárias. Isso é muito importante, a gente entende isso, assim como o compartilhamento com agências reguladoras, órgãos de segurança, lógico, ressalvado o sigilo fiscal, tá? Mas a gente tem como trocar informações, gerar serviço, agregar valor, tá, a esse ecossistema sem ferir o sigilo fiscal. Bom, e agora mais recentemente a gente está discutindo nota fiscal de energia elétrica, que está em implantação, e para o ano que vem nota fiscal de comunicação. A gente está até inclusive revendo esses calendários por conta dos impactos da reforma tributária, cada implantação do documento, migração de sistema, isso gera um ônus para os contribuintes. Então a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Daqui 2 semanas a gente vai estar aqui em Belo Horizonte discutindo com a equipe técnica, a oportunidade, conveniência de colocar essa obrigatoriedade para o ano que vem. Depois será submetido, claro, ao fórum 2 secretários que vão decidir sobre essa matéria. O que é importante? Hoje a gente tem vários ambientes de autorização espalhados, e vocês conhecem o principal deles, que é o da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul. Eu sempre digo que essa Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, ela é o spin-off de um conselho ou de uma estrutura centralizada de autorização. Hoje, muitos estados, e tem 14 deles que autorizam todos os seus documentos no Rio Grande do Sul, tá? Eu vivi as 2 experiências, no Amazonas com autorização própria e em Alagoas autorizando pelo programa. Para Alagoas, que é um estado pequeno, extremamente conveniente autorizar lá. Nunca tive problema de parada. Então, eu acho que isso é uma experiência exitosa. Os estados fazem um ressarcimento via um convênio e isso funciona muito bem. Eu acho que isso pode ser uma experiência levada caso se opte por um conselho federativo. Em termos de volumetria, tá? Esse ambiente centralizado do Rio Grande do Sul autoriza mais de 1 bilhão de documentos mês, tá? A gente já tem mais de 150 bilhões de documentos autorizados no Brasil. O volume é gigantesco. Quando juntar com os municípios, aí que vai explodir mesmo. É bem desafiador. E aí, só comentando, desses outros produtos que eu reforço,
Isso a gente teve a oportunidade de apresentar lá no Senado, para mostrar que não é a administração tributária pela administração tributária. A gente também quer facilitar esse produto aí. Falava para o Eugênio, que é um produto fantástico, Minas Gerais aqui já implantou. Ela gera um sistema de autorização para plataformas móveis, só que qual é a grande sacada? O pequeno contribuinte, que é aquele de baixo risco fiscal, ele não tem que saber as N regras tributárias, tá? Saber preencher CFOP, tá? Situação tributária, tudo aquilo que complica a cabeça de um pequeno empresário. Isso fica tudo numa camada, tá? Que trabalha com inteligência fiscal, que preenche essas informações. Então ele tem que saber o quê? O que ele vai vender, para quem que ele vai vender. Eu não sei como é que eu estou de tempo aí. Estamos indo bem, né? 15 minutos, está tranquilo, então. Então, toda essa camada de complexidade, ela é absorvida pelo fisco. Então, o pequeno empresário, ele quer isso, ele quer saber qual é o valor do produto que ele está vendendo, né? Qual é o número de parcelas, as condições de pagamento, basicamente quem é o cliente dele, é isso. E a nota fiscal fácil faz isso, Eugênio. E isso é uma solução, inclusive, que a gente pode aportar já no novo modelo de documento, novo ambiente, vamos falar assim, de IBS, tá? Outro produto que a gente conseguiu lançar lá pelo Incart é uma fatura eletrônica, tá, pessoal? Como é que funcionava até então? Uma empresa querendo antecipar seus recebíveis, ela procurava uma entidade financeira e apresentava essas notas que ela tinha a receber e fazia, por meio de uma operação de crédito, uma antecipação de recebíveis. Qual o problema? Ela fazia isso com mais de uma instituição financeira, porque não tinha como lastrear esse documento. E agora não, com a integração dos documentos fiscais, eu sei que essa nota circulou, que ela passou por diversos estados, teve a confirmação de recebimento pelo destinatário e ainda gera um evento financeiro que fica marcado nos eventos da nota fiscal. Isso aí, o que beneficia isso aí? Redução do custo do crédito. Isso é uma solução fantástica, né, que foi desenvolvida lá pelo grupo do Incart, mais precisamente pela equipe da Bahia, tá? A equipe da Bahia é onde hospeda, isso fica na Cefaz Virtual da Bahia. Lá temos o colega Álvaro Bahia, que é o colega precisamente que está mais dedicado, né, e outros colegas que contribuem. O menor preço do Brasil, que eu já citei, que é para pesquisa, na pandemia todo mundo pesquisando preço de medicamento, né? Alguns pesquisando cerveja, né? Também diz que aumentou o consumo de bebida alcoólica, o pessoal não tinha o que fazer em casa, então tomava uma, né? E comigo não foi diferente. E aí a gente chega para falar um pouquinho de estratégia, né, de implantação do modelo operacional. Não é uma coisa fechada, tá, pessoal? É um nível de proposta que está sendo construído em conjunto lá com a equipe da Receita. Os municípios vão se integrar agora, mas é uma visão de como é que poderia funcionar para aproveitar essa estrutura legada. Então, qual é a preocupação? E o Eugênio trouxe com razão a preocupação dos contadores. Durante a transição, eu tenho uma elevação do tempo de cumprimento, é evidente, do custo de cumprimento, porque é a convivência. A gente visualizou que nos outros países essa transição foi muito mais curta, ou mesmo foi uma transição assim, de desligar a chave, desligou os tributos antigos, começou a valer o IVA. Mas a gente tem que entender o nosso país, em suas dimensões continentais e diferenças regionais, que a gente precisa de uma transição mais longa, né? Os estados precisaram usar a política de benefícios fiscais como forma de atrair investimentos. Eu disse, tem uma série de problemas isso, mas foi a forma encontrada. O país deixou de ter um planejamento a nível nacional há muitos anos, e os estados tiveram que usar o instrumento que tinham à mão, que é o ICMS. Enfim, mas a transição precisa considerar essas diferentes realidades. Então, ela é algo que a gente precisa enfrentar. O que a gente imagina dentro do modelo? Aqui está meio complexo, mas é para dizer para vocês o seguinte: a gente tem diversos sistemas de autorização. Eu citei os ambientes de autorização dos estados, temos vários documentos que já são autorizados.
Aí vou ter vários municípios que têm infraestruturas próprias, fizeram investimento, desenvolveram. Eu tenho a nota fiscal de serviço da Receita Federal e tenho outros tantos ambientes. Então, qualquer estratégia de transição tem que contemplar essas diferentes realidades. Isso é perfeitamente possível, tá? A gente aprendeu muito como fazer essa conversão de documentos na experiência da nota fiscal fácil, que depois virou uma provedor de assinatura e autorização, que é outra coisa, mas eu não vou mas é criar uma camada de integração e transformação de documentos. A gente tem total condição de fazer isso, tá? A gente vai até dizer, inclusive, como é que a gente já está fazendo isso aí a nível de laboratório. Então, a gente tem tanto a União recebendo seus documentos em sua base de dados, os estados, municípios recebendo dentro de uma base de dados, tá? Isso vai para algum lugar que vai fazer a distribuição e apuração disso aí, da mesma forma lá em relação à CBS, e os contribuintes poderão, interagir com duas ou uma guia de pagamento. Aí são decisões, são decisões que poderão ser. É possível ter uma e fazer o split, ou podem ter duas, se optar por uma total autonomia dos ambientes. Mas tudo é parametrizável aí, pessoal. Porque a mensagem, na verdade, eu não estou aqui para pregar modelo, mas eu estou aqui para dizer para os senhores que é perfeitamente possível integrar os diversos ambientes e conviver e gerar o menor impacto possível, gente, na transição, tá? Para o contribuinte. A gente pode tornar esse processo quase que transparente para ele. Tem um dado, pessoal, lá do Chile também, que me chamou muita atenção. De todas as declarações entregues, que lá o Chile é um estado unitário, então de todas as declarações entregues ao governo central, mais de 90% é declaração pré-preenchida. Mais de 90%. O que vai variar isso aí para a gente? Qual é o fator que é determinante? O número de exceções, principalmente, o número de alíquotas. Tudo isso vai tornando o processo de conformidade muito maior. Quanto mais simples, mais fácil o contribuinte chegar lá e dar o ok, falar, está ok, tudo que você disse é verdade. Eu tive uma experiência extremamente positiva com a minha declaração de imposto de renda esse ano. Muito pouca informação, acredito que a Receita esteja avançando fortemente na declaração assistida, pela minha experiência pessoal. Bom, só reforçando, o que a gente acha que são os pontos fortes dessa estratégia? A gente consegue fazer uma rápida validação, coexistência de processos paralelos, consegue fazer isso num ambiente controlável, aproveita toda a estrutura existente, temos agilidade para entregar e a gente vai conseguir fazer uma primeira entrega já no final desse ano, em ambiente laboratorial, vamos dizer assim. Manutenção dos processos e integrações existentes, como eu disse, temos integração com diversos órgãos, ANP, ANTT, órgãos de segurança pública, então a gente vai conseguir manter essas integrações, redução de custo, convivência desses documentos, a gente pode criar um template comum para poder comunicar, Eu vou ter que definir conjunto com os municípios e com a Receita, um conjunto mínimo de informações para esse template, uma nova versão. A gente faz isso, conviver com várias versões. Fizemos agora na monofasia, Ricardo? Convivendo no modelo antigo e com o novo, e as soluções convivendo até que os contribuintes conseguissem prazo suficiente para fazer a migração total. Isso é uma experiência que é perfeitamente aplicável no caso dos novos tributos aí. E aí a gente definiu, pessoal, uma estratégia de arranque, que é o que a gente está chamando de MVP. Para quem não sabe o que é MVP, é um projeto mínimo viável. Então a gente está construindo esse projeto mínimo viável para entregar até o final do ano. Para que é isso, gente? É para validar as premissas. Eu como tenho minha origem na tecnologia, e apesar de não me considerar mais da tecnologia, há muito tempo trabalhando em administração tributária e não na tecnologia efetivamente, é importante a gente testar alguns conceitos que a gente está definindo,
que isso possa ajudar, contribuir com a discussão da lei complementar, né? Será que funciona? Como é que se dá essa questão do split aí? A gente está conversando com o Banco Central, né? O Banco Central, por exemplo, já disse, falou, não dá para fazer por dentro do Pix. A gente tem que pensar numa camada que vai integrar com uma conta bancária de transição e criar um padrão para o documento conversar com o meio de pagamento, fazer uma marcação lá. Isso que a gente começou a conversar, muito preliminar ainda, mas no MVP a gente consegue implementar uma estrutura mínima, tá? Então, essa é a estratégia do MVP. A gente está aproveitando a inteligência de negócio que a gente já tem lá, já gerada para nota fiscal fácil. E também, assim, pessoal, está muito poluído esse slide, mas é aproveitar as notas das prefeituras, as notas de serviço lá geradas pela Receita, de mercadorias, transporte, energia, comunicação, e cai nesse grande motor de conversão no MVP. Eu não tenho pretensão aqui, pessoal, de gerar isso aí com uma fidelidade absurda, porque seria impossível. Primeiro que eu não tenho a base completa, eu não tenho todas as notas de serviço. Eu não sei exatamente questões de carga tributária efetiva do ICMS, nem tem como saber. Mas aqui a gente vai gerar um modelo que já vai gerar uma notinha lá, CBS, IBS, para teste, e aí eu vou já simular o ambiente de apuração assistida, apuração pelo contribuinte, pagamento, né, distribuição dos recursos, o split. A gente começa a testar isso aí em nível de MVP, não é o sistema definitivo. O sistema definitivo, aliás, ele pode mudar bastante, do MVP para o sistema definitivo, isso pode mudar. Isso aí são processos ágeis que as organizações utilizam hoje em dia, né, especialmente organizações de tecnologia, mas as secretarias de fazenda já vêm utilizando amplamente processos ágeis. Bom, também temos outro desafio, que são as novas bases de incidência, né, do IBS e CBS, né? Esses contribuintes, a gente imagina que já vão entrar num layout definitivo, num padrão definitivo, né? E isso já vai permitir a gente testar esse novo layout. Então, a gente vai ter a convivência da transição e dos contribuintes que vão estar no novo mundo, né? E isso aí vai permitir esse rápido amadurecimento. Pessoal, para a parte final, como é que eu estou de tempo aí? Só falar um pouquinho de mudança cultural, tá? E rapidamente. A mudança cultural, pessoal, decorre de uma reforma significativa. Então, ela é inexorável, a reforma tributária. Como é uma mudança ampla, a gente vai ter que mudar a nossa forma de atuação. Ela vai abranger vários aspectos de interação entre os auditores, contribuintes e administrações tributárias. Muita coisa a gente já está fazendo, né? A gente já vê muito o fisco trabalhando de forma mais cooperativa do que uma forma, eu diria, uma forma concorrente com os contribuintes, né? Adversária com os contribuintes. Mas eu acho que essas mudanças vão ter que ser aceleradas por conta da reforma. Então, ter uma abordagem muito mais colaborativa, melhor o diálogo, pensar em construção de soluções conjuntas. É muito ruim quando a gente constrói, apresenta o prato pronto para o contribuinte fala assim, meu Deus, isso aqui vai acabar com o meu negócio. Não que a gente vai se submeter a todas as vontades, mas a gente precisa ouvir o outro lado, quem está do outro lado do balcão. ênfase maior na orientação do que a gente focar nas autuações, resoluções de conflitos alternativas, né? A gente pode pensar em câmaras de conciliação e outros meios alternativos de resolução de conflito, prevenção da evasão, aí a gente trabalhar mais a prevenção, né, da evasão, não tanto correr atrás depois, trabalhar mais real time, com equipes dedicadas. Acho que Minas aqui é um case bem interessante, tem um bom nível, como foi citado, um nível de excelência e maturidade da sua fiscalização. Muitas vezes eu me recorri às boas práticas aqui de Minas para inspirar e aplicar em outros estados, mas eu acho que a gente tem sim, a gente tem que pensar que a gente tem um caminho ainda a evoluir. Então a gente tem que fazer uma capacitação tecnológica, o perfil do auditor, ele tem que passar a ter essa preocupação, como trabalhar, não digo tanto talvez, a gente precisa ser programador, talvez não, mas a gente precisa conhecer as tecnologias para saber demandar, a gente precisa, mas os novos auditores precisam entrar com conhecimento de ciência de dados,
entender as novas tecnologias cada vez mais. Isso é uma necessidade imediata, eu diria. Eu mostrei a quantidade de documentos que a gente tem. E eu não estou nem falando dos itens de nota fiscal, né? Porque isso é a dificuldade. Você identificar os itens, aplicar a correta tributação, porque quanto mais exceções, esse desafio é maior ainda, tá? Esse desafio é maior ainda. Então, quanto mais simples, a gente não tem. Lá no Chile, só para citar de novo o exemplo do Chile, eu acho coisas interessantes, nem tudo são flores. Mas o que é interessante? No caso da boleta, que é o cupom fiscal dele, o comprovante do cartão já substitui a boleta. Não precisa ter nota fiscal de consumidor lá. Mas para ele é muito simples, não tem exceção nenhuma. Ele aplica uma alíquota sobre o valor da operação. Base ampla, né? O Rio Grande do Sul está com uma iniciativa agora, mas o Rio Grande do Sul tem o contribuinte pergunta, e quando for serviço, como é que faz? Aí o Rio Grande do Sul está tendo uma solução de alternativa, não é a solução ideal, mas quando a gente fala de base ampla, é muito simples, cobras, e sem exceções, claro, cobras sobre o valor total da operação. Então a gente tem que pensar nessa coisa, trabalhar mais a educação fiscal, a gente tem que trabalhar fortemente a comunicação, um minuto para concluir, fortemente essa comunicação, sob pena de condenarmos mais uma iniciativa de reforma, porque não adianta nada a gente passar por essa via crucis no Congresso Nacional e a população, né, os nossos contribuintes e a população em geral condenar e achar que teve um aumento absurdo de carga tributária. Então a gente tem que trabalhar muito bem a comunicação, educação fiscal, da importância de se pagar os tributos para manter a atividade do Estado, realizar suas políticas sociais, e cada vez mais, né, os municípios estão cada vez mais exigidos, os estados também, os desafios com pisos nacionais que você citou, piso de enfermagem, piso de professor, isso realmente é um desafio para os nossos secretários de Fazenda e Finanças, é um grande desafio, mas trabalhar a educação fiscal, que é a conscientização da importância do tributo. No tempo, muito obrigado a todos e fico aqui para tirar as dúvidas dos senhores.